Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro programa Qual é a Sua Pastoral? Nesse programa você vai descobrir todas as pastorais que envolvem a nossa querida e amada Paróquia Catedral de Santana. E como o primeiro programa não poderia ser mais especial, estamos aqui com o nosso querido pároco, Padre Márcio. Primeiramente eu quero agradecer, Padre Márcio, pela disponibilidade. Eu quero que o senhor converse com nossos paroquianos, que o senhor explique primeiro quem é o Padre Márcio, como que surgiu o Padre Márcio e como as pastorais ajudaram a desenvolver toda essa trajetória que o senhor tem de anos de missão. Boa noite, Leonardo. Boa noite, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Então, Padre Márcio, quem é essa figura, não? Padre Márcio, ele é natural da cidade de Capão Bonito. Eu nasci em Capão Bonito. E eu tenho 44 anos e hoje estou aqui trabalhando na Paróquia Catedral, mas já estive presente também em outros trabalhos, em outras paróquias aqui na Diocese de Itapeva. Já fui administrador paroquial de Ribeirão Grande, quando começou a ser pensada na criação da paróquia de Ribeirão Grande. Depois trabalhei também um bom tempo na reitoria do nosso seminário maior de Filosofia e Teologia. Fui também administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Capão Bonito. Fui administrador paroquial também por um tempo na igreja Nossa Senhora da Piedade, aqui em Itapeva. Depois também fui pároco por um bom tempo na paróquia Nossa Senhora da Guia, na Barra do Chapéu. Depois comecei a trabalhar na Câmara Eclesiástica de Itapeva, ajudando nos processos de nulidade de matrimônio. E agora, então, desde o mês de março desse ano, de 2023, eu fui então nomeado pároco aqui dessa nossa igreja Catedral de Itapeva. E aqui estou trabalhando aqui. Bom, você perguntou sobre a minha pessoa. Eu até diria o seguinte, que eu posso dizer que sou fruto de um trabalho pastoral na igreja. Por que eu falo que sou fruto de um trabalho pastoral na igreja? Porque eu sou paroquiano, a minha origem, eu era paroquiano lá em Capão Bonito, da igreja São Paulo Apóstolo. E na época que eu era paroquiano lá, no tempo da minha infância, adolescência e juventude, tinha um padre que era muito pastoralista lá na paróquia. Um padre holandês, conhecido por todos nós como Padre Henrique. E esse padre, ele tinha uma característica de trabalhar as pastorais da igreja, sobretudo a pastoral social. Então, foi lá que começou a minha vida cristã e a minha vida de serviço na igreja, lá na paróquia São Paulo Apóstolo. Nessa paróquia, eu fiz a catequese e depois também atuei como catequista nessa paróquia. E nessa paróquia depois também eu trabalhei servindo lá. Naquele tempo nós não tínhamos acólitos, viu? Naquele tempo só tinha grupo de coroinhas, né? Mas como jovem eu trabalhava muito no grupo de jovens da paróquia São Paulo Apóstolo. E me lembro assim com muitas saudades do grupo GEA. O que é o GEA? Jovem Espaço Aberto. Um grupo de jovens da Pastoral da Juventude, em que todos os domingos, às 14 horas, nós nos reuníamos no salão da nossa igreja matriz, o salão da igreja matriz São Paulo Apóstolo, e éramos mais ou menos naquele tempo 60 e às vezes até 70 jovens reunidos em pleno domingo às 14 horas. E o que nós fazíamos? Nós rezávamos, nós meditávamos o texto sagrado, nós também conversávamos sobre os problemas da atualidade e pensávamos também em soluções. E fazíamos também trabalho social junto a uma favela que tinha em Capão Bonito,
fazíamos entrega de cesta básica, visitas e assim por diante. E foi aí nesse ambiente que começou a brotar em mim o desejo de ser padre. Vendo ali a atuação desse padre na paróquia, depois também apareceu um padre salesiano na paróquia para ajudar o padre Henrique, padre Arnaldo Caneco. Foi o primeiro padre japonês que conheci, viu? E vendo a atuação desses padres, eu comecei então a me sentir vocacionado. Até que um dia me convidaram para vir para um encontro da pastoral vocacional aqui em Itapeva. E a pastoral vocacional aqui em Itapeva começou então a despertar em mim a vocação que eu já tinha com certeza dentro de mim, mas eu não sabia. Então por isso que quando você perguntou sobre essa figura, Padre Márcio, eu digo, o Padre Márcio ele é fruto, podemos dizer, de 3 pastorais acontecidas na igreja. Quais pastorais? Pastoral da juventude, pastoral da catequese e depois a pastoral vocacional. Podemos perceber que a pastoral ela ajuda a construir uma vida, uma história dentro da igreja e dentro do coração dos jovens, dos adultos. E padre, para os nossos paroquianos que ainda não sabem, o que é uma pastoral? Então, Leonardo, vamos colocar isso de um modo bem simples, tá certo? De um modo bem simples. Pastoral, eu diria que é o conjunto de ações evangelizadoras da igreja. Conjunto de ações evangelizadoras da igreja. E de onde que brota a pastoral? Vamos entender. Pastoral vem da palavra pastor. Qual é a função do pastor? A função do pastor é a função de cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas, defender as ovelhas e estar atento para que nada atrapalhe a vida das ovelhas. Por isso que Cristo, ele foi chamado de o bom pastor. Por quê? Porque da mesma forma que naquele tempo o pastor, ele precisava ficar muito atento para que ele protegesse as ovelhas, Cristo assim também fez. Cristo esteve muito atento às realidades do povo naquele tempo. Tanto é que o que nós mais vemos no Evangelho, na atuação de Jesus, o que é? Jesus sendo pastor, Jesus cuidando das ovelhas. E ele mesmo disse, eu sou o bom pastor. Então pastoral vem de pastor. E da mesma forma que Cristo, ele foi um bom pastor, a igreja também deve exercer este pastoreio. E a igreja, para ela exercer o pastoreio, ela precisa então das pastorais. Por exemplo, igreja, para ela cuidar da família, surge a pastoral familiar. Igreja para cuidar da evangelização, surge ali, no caso, vamos pensar, evangelização inicial, surge a pastoral da catequese. Igreja para cuidar dos jovens, surge a pastoral da juventude. E assim vai. Igreja para cuidar, de repente, daquela situação de crianças que estão em situação de vulnerabilidade, pastoral da criança. E assim vai. Então, conforme as necessidades vão surgindo, surgem também as atividades evangelizadoras da igreja, que são as pastorais. Claro que daí vai depender muito da realidade onde essa igreja está inserida. Onde a igreja está inserida. Por isso que existem então situações que às vezes tem uma determinada pastoral em algum lugar e aqui não tem. Por exemplo, se nós formos conversar lá para o lado do Amazonas, eu tive a graça de conhecer o estado do Amazonas no ano passado e
Lá tem muita água, lá existe a pastoral da pesca. Aqui já não existe, não? Aqui já não existe, não tem a pastoral da pesca aqui e não tem nem por que ter. Por exemplo, alguns lugares vai ter, por exemplo, pastoral da terra, em outros lugares não. Aí vai ter a pastoral das águas. Então, a pastoral, ela vai acontecer de acordo com a realidade do povo. Onde está a igreja atuando, ali estará então uma pastoral acontecendo, certo? O senhor também explicou pra gente, fora das câmeras, que existe uma diferença entre pastoral e grupos e movimentos. Quais são essas diferenças, padre? Isso, então, Leonardo. Então veja bem, Leonardo. Nós podemos dizer que existem dois grandes grupos, a gente pode dizer, aliás, grupos não, duas formas de trabalho dentro da mesma igreja. Uma forma é a pastoral. A pastoral, como eu disse agora há pouco, é uma ação evangelizadora da igreja. E por isso, a pastoral ela é permanente. A pastoral, ela nunca acaba. Por exemplo, catequese, eu posso dizer para você, como assessor da catequese, que é a pastoral mais antiga da igreja. Desde o Por começo. que é a pastoral mais antiga da igreja? Porque começa desde os primeiros apóstolos com a evangelização. Tanto é que o Papa Francisco foi muito feliz quando ele escreveu o documento Antico Ministério, dizendo que o ministério do catequista é o ministério mais antigo da igreja. Por quê? Porque vem desde os tempos apostólicos. Então a pastoral, ela tem essa característica de ser uma coisa permanente. Já os movimentos, não. Os movimentos, eles não têm essa característica de permanência. Tanto é que nós temos muitos e muitos movimentos que aconteceram na igreja em um determinado local, em uma determinada época, e hoje esses movimentos, eles já não estão mais presentes. Por exemplo, aqui no passado, a gente encontra muitas pessoas que até hoje falam, por exemplo, do chamado Cursilho de Cristandade. Foi muito forte aqui na nossa diocese, no passado, o Cursilho de Cristandade. Era um movimento. Hoje não tem mais o movimento de Cursilho de Cristandade aqui na diocese de Itapeva. Não tem. Mas, eu andando uma vez na diocese de Bragança Paulista, eu me lembro que lá em Bragança Paulista, questão de uns 10 anos atrás, lá ainda tem o movimento do Cursilho de Cristandade, certo? Então, o movimento, ele segue uma linha de espiritualidade e o movimento, ele tem essa característica de atender uma necessidade em uma realidade ou outra, mas não é permanente. É diferente da pastoral, porque a pastoral é permanente. O movimento, ele não é permanente. Talvez seja até por isso que se chama movimento, não? Porque ele não está, por exemplo, assim, dentro de um contexto que vá permanecer. Claro que tem movimentos que eles são duradouros. Por exemplo, a renovação carismática é um movimento e que está durando muito tempo, está durando. A renovação carismática está aí, está muito presente. Ela está fazendo o seu trabalho. Tem horas que de repente em outro lugar diminui, tem outras horas que fica mais intenso, mas está sempre presente, tá certo? Está sempre presente, mas só que não tem essa conotação de permanência. É diferente das pastorais, porque as pastorais, pela própria natureza delas, que é ser uma continuidade da missão de Cristo, a pastoral então, ela é permanente. E, padre, como que a igreja observa a necessidade de criar uma nova pastoral? Boa pergunta, Leonardo. Como é que a igreja observa a necessidade de se criar uma nova pastoral? O Concílio Vaticano II, ele fala de sinais dos tempos. O que são esses sinais dos tempos? A igreja ela tem que estar aberta
e olhando toda a realidade em que ela está presente. E aí, se essa igreja está atenta a uma realidade, ela vai perceber onde é que ela deve atuar. Vamos imaginar uma situação. Vamos pensar o seguinte, que aqui na nossa diocese, nós não temos, por exemplo, exemplo, tá bom? Não temos, por exemplo, aqui, uma grande presença de ciganos e não temos também uma grande presença de parques, tá certo? Não temos. Mas vamos imaginar que do nada começou a aparecer aqui na nossa diocese, com frequência, parques, circos e ciganos. Qual que vai ser a necessidade nossa? Olha, temos que ter aqui a pastoral nômade. Você está entendendo? Uhum. Então, conforme a realidade, vamos imaginar que de uma hora para outra começou, por exemplo, a aparecer uma grande porção de estrangeiros que vieram aqui e que estão aqui. Qual é a necessidade agora? Temos que criar nessa cidade a pastoral do imigrante. Você está entendendo? Então, é de acordo com a realidade. Conforme, de repente, a realidade vai apresentando situações, ali surgem, então, as pastorais. Então, levando em consideração toda essa explicação do senhor, a pastoral ela seria um vínculo entre a igreja e a necessidade do ambiente, da localidade. Isso. Seria um vínculo entre a igreja e a necessidade do ambiente. Por quê? Porque se apareceram aqui, por exemplo, nômades, eles precisam ser evangelizados. E a igreja tem que estar no meio deles. E por que a igreja tem que estar no meio deles? Porque Cristo estaria presente no meio deles. Tá certo? É assim. E com, por exemplo, o senhor da explicação dos nômades, vamos supor que os nômades saiam, a pastoral acaba ou ela mantém esse trabalho? Então, a pastoral, veja bem, se acontecer dos nômades saírem do local, aí não tem mais a necessidade daquela pastoral estar ali. Ela pode, de repente, eu vou dizer assim, se reconfigurar para estar atuando de um modo, por exemplo, assim, que a gente pode dizer, de stand-by. Caso de repente apareça, eles voltam a atuar, tá certo? Voltam a atuar. Porque não tem sentido, por exemplo, assim, vamos imaginar, criar uma pastoral da pesca, sendo que nós não temos os pescadores, né? Não tem sentido, tá certo? Vamos criar aqui a pastoral dos ferroviários, mas nós não temos as ferrovias, não? Aliás, até temos, mas não temos ferroviários. Essas ferrovias em atuação, tá certo? A vida do senhor é um exemplo do trabalho da pastoral. Como o senhor acha que é o agir de uma pastoral na vida da criança, do adolescente ou na necessidade? Leonardo, a pastoral ela faz um efeito muito grande na vida de uma criança e de um adolescente. Faz um efeito muito grande. Por que eu digo que ela faz um efeito muito grande? Porque, veja bem, se você consegue, por meio de uma pastoral, acompanhar o desenvolvimento dessa criança, evangelizar essa criança a partir dessa pastoral, essa criança, ela vai ter uma outra formação, ela vai ter um agir diferente, porque ela foi acompanhada pelaquela pastoral, ela foi então, de certa forma ali, educada dentro daquela pastoral e com valores cristãos. E aqui que eu falo que isso pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa. Por que ela pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa? Porque a pastoral, ela pode transformar, ela pode mudar. Vamos imaginar, por exemplo, a questão dos menores. Eu me lembro que quando eu era criança, teve uma campanha da fraternidade que falava do menor abandonado. E aí o que acontece? Nós temos hoje testemunhos
e muitos testemunhos pelo Brasil afora aí, de pessoas que foram resgatadas pela Pastoral do Menor, que surgiu nesta campanha da fraternidade, que, se eu não me engano, foi no ano de 1987 ou 86 por aí, viu? Então, há muitas situações de pessoas que foram resgatadas e tiveram as vidas transformadas pela pastoral. Pessoas, por exemplo, que estavam com problemas na família e que a pastoral familiar de repente foi até essa pessoa, ajudou essa pessoa. Então, o agir pastoral, ele pode mudar sim, não só a vida de um adolescente, não só a vida de um jovem, mas a vida de muita gente. Haja vista que hoje, por exemplo, nós temos pastoral do idoso, temos pastoral familiar, temos pastoral da juventude, que acontece dentro do setor da juventude, temos a PA, que é a pastoral do adolescente, certo? E temos também a pastoral da criança. Ou seja, o agir pastoral da igreja é desde o nascimento até o término. Tanto é que nós não usamos o nome, mas até para as pessoas que são enlutadas, que tiveram seus falecidos lá, existe a pastoral da esperança. Então tem a pastoral para todo o ciclo natural da vida. Para todo o ciclo da vida. Todo o ciclo. E padre, as pessoas que trabalham nessas pastorais, como o senhor acha que ela deve manter o fogo de trabalho, a vontade de trabalhar nas pastorais, quando a pastoral desanima ou quando a própria pessoa desanima? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Leonardo. O ânimo para que uma pessoa possa trabalhar na pastoral, em primeiro lugar, vem de uma coisa chamada querigma. E o que é esse querigma? É o encontro pessoal da pessoa com Cristo. O encontro da pessoa com Cristo. Quando essa pessoa tem um encontro pessoal com Cristo, o que acontece? Ela entra em um processo de conversão, ela faz uma adesão a Cristo. E quando ela entra nesse processo de conversão, fazendo essa adesão a Cristo, ela vai amar aquilo que Cristo amou. Ela vai querer fazer aquilo que Cristo fez. E ela então vai estar dentro da igreja de Cristo e buscando os meios para que ela possa atuar nessa igreja de Cristo. Então, o que deve fazer com que a pessoa, por exemplo, tenha esse fogo, esse amor pela pastoral, é esta pessoa estar apaixonada por Cristo depois de ter feito o encontro pessoal com Ele, certo? Claro que depois daí ela precisa alimentar esse encontro por meio da leitura da palavra, por meio da celebração da Eucaristia, por meio da oração e também pelo estudo. E quando a pessoa ela sentiu o chamado para trabalhar na pastoral, qual que é o processo para poder discernir qual pastoral seguir, como trabalhar e tudo mais? Eu diria assim, Leonardo, que cada pessoa ela tem uma inclinação natural para alguma coisa que ela gosta. Por exemplo, eu tenho um gosto e uma paixão pela catequese. E aí então o que acontece? Todas as pessoas elas são assim. Elas vão ter uma inclinação natural para alguma pastoral que ela gostaria de estar presente. E isso se chama então o quê? Vocação. Então, um agente da pastoral vocacional, por exemplo, ele é alguém que tem uma vocação para aquela pastoral. Um catequista, ele sente naturalmente
um desejo para ser catequista e ele vai ser catequista. Uma outra pessoa, por exemplo, olha, eu gosto muito de trabalhar com idosos. Tem alguma pastoral na igreja para que eu possa atuar? Sim, a pastoral do idoso. E assim vai. Então o que acontece? Eu falo que existe essa inclinação natural para esta ou para aquela pastoral, e essa inclinação natural eu dou o nome de vocação. Vocação. E com o avanço dos anos, com o avanço da tecnologia, como o senhor vê o trabalho da pastoral num mundo onde é mais digital do que pessoal? Então, irmão, aí eu falaria para você o seguinte: mudam as formas, mudam os modos de trabalho, mas a experiência, ela permanece. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas a forma de anunciar ao Cristo vai de acordo com a realidade do tempo presente. E daí o que acontece? Olha só, surgiu aí esse mundo digital. E com o surgimento desse mundo digital, o que aconteceu? Afastamento. Não afastou não. Com esse aparecimento do mundo digital, vocês surgiram. Por que vocês surgiram? Surgiram para apresentar que existe ali a PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação, é um novo meio agora também da igreja chegar até as pessoas. Um novo meio. Então, a evolução do mundo, a evolução da realidade, vai fazer com que a igreja cada vez mais também vá adaptando as suas formas de evangelizar, vá adaptando a forma de apresentar o conteúdo do evangelho. O conteúdo, ele nunca muda, mas a forma de atuação e de apresentação desse conteúdo, aí é mutável. Por exemplo, a PASCOM hoje, não? A PASCOM, mais do que nunca, a PASCOM se desenvolveu muito nesses tempos agora. Começou o tempo da pandemia, não que não existisse a Pastoral da Comunicação. A Pastoral da Comunicação, ela existia, ela atuava, mas ela se desenvolveu muito mais nesse tempo pandêmico. Está aqui. Então, o que acontece? Conforme o mundo vai evoluindo, a igreja também vai desenvolvendo novas formas para não deixar as pessoas afastadas. Não deixar as pessoas afastadas. Porque é verdade que a gente sabe muito bem que esse nosso contexto que nós estamos hoje, nós já não estamos mais naquele contexto rural, nós estamos num contexto urbano, e esse contexto urbano vai levando cada vez mais a pessoa a ter, cada um, a sua vida particular, a sua individualidade. Aliás, a individualidade é uma coisa até boa, o que não pode é o individualismo. E aí o que acontece? Surge então a Pastoral da Comunicação, e essa Pastoral da Comunicação, ela vai tentar apresentar o conteúdo do Evangelho, comunicar esse Evangelho por meio digital, a fim de que a palavra de Deus chegue a todos. Mas eu digo, nada dispensa o encontro em comunidade. Nada dispensa o encontro para a celebração do culto, o encontro para a celebração da palavra. Até porque isso é uma palavra do nosso grande pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E todo esse boom, essa evolução, faz com que a gente queira apressar as coisas. Como que os líderes de pastorais devem trabalhar com a evolução sem deixar de prender as tradições, sem deixar de lado as tradições católicas? Como evoluir sem deixar de olhar o passado? Então, uma coisa que eu estava dizendo para você agora há pouco aqui. Como evoluir sem deixar o passado?
Olha, quando eu falo dessa questão de conteúdo, a mensagem de Cristo é a mesma. A mensagem de Cristo é a mesma. O mesmo Cristo que nós anunciamos hoje é o Cristo que foi anunciado pelos apóstolos. É o Cristo que foi anunciado nas várias etapas da igreja. É o mesmo Cristo. Agora, a maneira, por exemplo, de anunciar esse Cristo, aí essa maneira muda. Então, o que acontece? Nós temos que compreender que o conteúdo é imutável, mas a forma de anunciar esse conteúdo, aí é mutável. E temos que tomar cuidado muitas vezes, por quê? Porque às vezes se usa, por exemplo, assim, a situação que nós frequentemente escutamos. Temos que manter as tradições. Só que tradições é diferente de tradição. Tradição é aquilo que está presente no magistério da igreja. Tradição é aquilo que, junto com a Sagrada Escritura, o magistério então busca as fontes para o ensinamento. Tradição com T maiúsculo. Agora, tradições, elas são mutáveis. Por isso que não dá nem para se falar em tradições. Por quê? Porque se muda já não é mais tradição, não é verdade? Então, essa é uma questão, por exemplo, assim, muito complicada, por exemplo, nos tempos de hoje. Quando de repente nós escutamos as pessoas falar: olha, a igreja está perdendo a sua tradição. A igreja não está perdendo a tradição. A igreja vai perder a tradição se ela deixar de ouvir a palavra de Deus e se ela perder o vínculo com o ensinamento dos apóstolos. Agora, por exemplo, situações. Vamos imaginar o seguinte: quando se não quer causar animosidade em ninguém, quando, por exemplo, a gente encontra situações de pessoas querendo a volta do latim na igreja. Olha, isso não é retomar a tradição. Por quê? Porque o latim, ele entrou em um determinado contexto na igreja, mas o latim, ele nunca fez parte da tradição apostólica. Ele nunca fez parte. Tanto é que o próprio Jesus e os apóstolos rezavam a Sagrada Eucaristia na língua vernácula, tá certo? O latim entrou depois. Então nós temos que procurar entender que tradições não é a tradição. A tradição, ela nunca muda. A tradição está presente na igreja hoje, até porque a própria Sagrada Escritura, ela veio da tradição. Agora, tem certas coisas na igreja que são frutos de um contexto, frutos de uma época. Por exemplo, hoje nós estamos aqui com todos esses meios de comunicação, esse mundo digital. Daqui a 100 anos, poderá ser uma outra situação. E aí, a igreja vai se adequar à realidade que estiver daqui a 100 anos, tá certo? E estava pensando aqui, talvez existam pastorais que elas saíram de momentos da igreja ou de vida de santos, por exemplo. São João Paulo II trouxe a maior visibilidade da juventude. Existe um santo padroeiro para cada pastoral? Como que funciona essa ligação entre a pastoral e os santos? Olha, Leonardo, essa questão, por exemplo, do santo padroeiro para cada pastoral, ela não acontece. Por que não acontece? Porque essa questão de ter um santo padroeiro para cada pastoral está muito mais ligada à questão dos movimentos. Por exemplo, tem algum movimento que é fruto de uma época que ele vai seguir, por exemplo, a espiritualidade de tal santo. Agora, com a pastoral não, porque a pastoral é sempre permanente. É verdade sim que São João Paulo II deu uma grande visibilidade para a juventude, deu uma grande visibilidade, mas eu quero dizer que o trabalho de João Paulo II
faz com que ele, por exemplo, coloque essa visibilidade para a juventude, mas não só para a juventude. Porque quando você fala, por exemplo, da questão, vamos imaginar, da sexualidade, João Paulo II é muito conhecido, até porque ele escreveu uma série de catequese sobre a teologia do corpo. Então, varia de acordo com, vamos usar aqui o exemplo, uma linguagem bem popular, me perdoe aqui, cada ponto de vista é vista de um ponto. Então, por exemplo, se você dá uma olhada do ponto de vista da juventude, você pode dizer que João Paulo II deu grande visualidade para a juventude. Mas se você olha do ponto de vista, por exemplo, da teologia do corpo, você vai dizer que João Paulo II deu grande ênfase para a sexualidade e a teologia do corpo, certo? Se você olha do campo de missão, aí você vai dizer que João Paulo II deu grande ênfase na missão. Por quê? Porque foi o Papa que mais viagens missionárias ele fez. Então, por isso que eu falo assim para você que cada ponto de vista é visto de um ponto, tá certo? Então, para encerrar, como que a catedral ela pretende trabalhar na criação de novas pastorais? Como que a gente pode ver o futuro da catedral como uma criadora de pastorais e como uma pastoral em si? A minha preocupação como pároco aqui dessa igreja, Leonardo, não é tanto em criar pastorais, mas a minha preocupação como pároco dessa pastoral aqui dessa igreja é fomentar para que as pastorais já existentes se tornem mais efetivas. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos todo esse território que nós conhecemos da nossa paróquia catedral, nós temos uma zona rural muito grande, e aí eu digo o seguinte: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por quê? Porque nós precisamos de agentes de pastoral para trabalhar na pastoral familiar, precisamos de agentes de pastoral para serem catequistas, precisamos de agentes de pastoral para, de um modo mais efetivo, trabalhar com a juventude, precisamos de agentes de pastoral para trabalhar na liturgia, questão da pastoral da criança. Pouquíssimos agentes de pastoral nós temos dentro da pastoral da criança. Temos a pastoral do idoso, faltam pessoas para trabalhar na pastoral do idoso. Então, por isso que eu penso que a situação não é tanto criar novas pastorais, mas nós termos pessoas para trabalhar nas pastorais que já existem. E aqui a você que está assistindo esse programa, eu faço aqui o meu apelo como pároco, como pastor aqui desta igreja, para você. Comece a pensar em qual pastoral você poderia estar atuando aqui nessa igreja. Comece a pensar, porque nós precisamos de você, precisamos mesmo, você que está aqui nos escutando, para uma atuação pastoral, uma atuação. Nós estamos aqui com os grupos de Barnabé, que Dom Eduardo está apresentando para nós aqui, que é uma atuação pastoral da igreja, e você pode fazer parte disso. Venha fazer parte. E aí eu falo, olha, nós temos que ser, minha gente, uma igreja mais ativa. Temos que ser, porque às vezes nós ficamos muito passivos na nossa atividade, muito passivos, e esperamos que os outros façam, mas Deus espera que você faça, Deus espera que eu faça. Então, faça o convite, dê uma olhada você, paroquiano da catedral, ou então você que está assistindo na sua paróquia aí, e pergunte para você mesmo, qual seria a pastoral que chama a sua atenção? E vá trabalhar nessa pastoral, se apresente para o seu pároco, se apresente para o coordenador pastoral e diga, olha, eu gostaria de fazer parte dessa pastoral, e eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, muito bem recebido. Aliás,
recepção é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante na nossa igreja. Por isso que uma pastoral que nós precisamos fomentar muito, mas muito mesmo na igreja, é a pastoral da acolhida. Porque tudo começa pela acolhida. E aí a gente precisa então de uma pastoral desse jeito. Pedido de padre é intimação, hein? Muito obrigado pela disponibilidade, padre. Muito obrigado por vir até aqui para dar essa entrevista para a gente. Se você se sentiu convidado a estar presente em alguma pastoral, procure os líderes, procure seu pároco. Não esqueça de deixar nos comentários também para a gente o que você vai achar do nosso programa. É isso, muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe, tudo de bom para vocês.